Oi, Paty. Acho que tá carregando. Agora sim, né, Paty? Oi, Tudo bem com acho que você? agora foi. Tudo bom e você? Tudo bem também. Seja muito bem-vinda ao meu Instagram. Obrigado. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar a série O Impacto. E a minha convidada especial é a Patrícia, né, Paty? É isso aí, tamo junto. E o primeiro módulo nós vamos falar sobre o impacto do verdadeiro evangelho. E para iniciar, Paty, se apresenta para o pessoal, fazendo um favor. Ok. Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Copete e eu crio vídeos no YouTube falando sobre Deus, assuntos atuais e alguns estudos bíblicos. E acho que foi por aí que a Mariane me encontrou. E aí decidimos gravar essa série de vídeos sobre o impacto. Eu tenho 27 anos, eu nasci num lar cristão e sou formada em nutrição, agora estou fazendo administração. E se Deus permitir, quero fazer teologia para aprender mais sobre a Bíblia e falar muito mais do amor, do Evangelho e de Deus. É isso aí. Eu também estou na mesma jornada, viu, Paty? Quero fazer teologia também Isso aí é e muito bom. impactar muitas vidas, né, através do Evangelho, porque acredito que nós fomos chamados para impactar mesmo com a mensagem que Deus nos deixou, que é a Bíblia. A palavra dele. Isso. Então vamos lá, vamos dar início ao estudo. O impacto do Evangelho na sociedade, né? O que que você vê sobre isso, ou Paty, como que você retrata sobre isso, de acordo com a Bíblia? Então, a gente pode ver que ao longo da história, né, vou estar dando um resumo aqui do que eu preparei. A história do Evangelho, ele veio com a morte de Cristo. E é a primeira vez no mundo que a morte de Cristo, né, que a morte traz algo bom para nós. E a morte de Cristo nada mais é que as boas novas, o Evangelho. Em Marcos 1,15 diz: E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ah, o Evangelho é isso, que Cristo ele morreu por nossos pecados. Segundo a gente pode ver isso em 1 Coríntios 15:3, que diz, o apóstolo Paulo lá escreveu, porque primeiramente vos entreguei, e o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Na morte de Cristo, vemos o impacto do evangelho de três formas. A primeira é que na cruz ele pagou todos os nossos pecados. Em Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Em segundo lugar, a morte em Cristo nos impactou, derrotando Satanás quando ele ressuscitou. Lá em Gênesis 3:15, Deus já dá a promessa de que Cristo ele é,
espizinharia a cabeça da serpente. Em Salmos 91:13 também já tem a profecia que Cristo iria fazer isso. E pisarás o leão e a serpente, calcarás o teu pé no filho do leão e a cobra. E em terceiro lugar, podemos ver que o impacto do evangelho, Jesus Cristo, ele derrotou Satanás. Não, esse é o segundo, desculpa. Terceiro, ele libertou nós do poder do pecado. Em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas sim da graça. É a primeira vez na história que a gente vê que o réu, ele foi perdoado, amado e recompensado. Quem é o réu? Somos nós, não somos dignos de receber a graça, não somos dignos de receber o evangelho. Mas Cristo se entregou, deu a sua vida por nós, nos amou. Nós somos perdoados porque a nossa dívida foi paga. Em 1 Coríntios 15:3, que eu li, porque Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Em segundo lugar, porque fomos amados, porque fomos considerados filhos de Deus. Romanos 5:8. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse daí eu citei João 1:13. E também fomos recompensados. E por que fomos recompensados? Além dele nos amar, além dele nos perdoar de tudo, ele nos fez cordeiros com Cristo. Em Romanos 8:17 diz: e se nós, que somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A base do poder de Satanás é o nosso pecado. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos 12:1, não há mais condenação. O impacto do evangelho é tão grande que aonde ele chega também a cultura, chega a educação, chega a higiene. Eu conheço um casal de missionários que eles são missionários entre os quilombolas lá em Minas Gerais. Quilombolas, eles são afrodescendentes. E até aonde eles tinham chegado, não tinha nem alfabetização. Mas quando o evangelho chega, tem alfabetização, tem cultura, tem higiene. Martinho Lutero mesmo lutou para que todos pudessem, até o mais pobre, até o camponês, que não tinha mais nada mesmo, pudesse ler a Bíblia, pudesse ter o conhecimento da palavra. E hoje a Bíblia é o livro mais vendido. Ele é o best-seller de livros vendidos no mundo. O índice de criminalidade dos séculos XVIII ao século XX eram baixíssimos na Europa. E por quê, Mariane? Porque lá, nessa época, nesses 2 últimos séculos, estavam acontecendo os grandes avivamentos missionários. E aqui eu vou citar os missionários que mudaram a história mundial e mudaram a história nossa, mudaram a história de vários países. William Carey, pai das missões modernas. Ele chegou com o evangelho lá na Índia e ele transformou aquela população. Todo o país foi impactado pelo evangelho, pelas boas novas de Cristo. Tem até uma universidade na Índia que tem o nome dele, que realmente ele trouxe a educação de uma tal forma, o evangelho de uma tal forma, que aquele país foi completamente transformado. George Miller, na Inglaterra, foi chamado pai dos órfãos, vivia apenas na dependência de Deus. Impactou a vida de muitas crianças órfãos que seus pais morriam, né, na guerra, e ele pegava essas crianças. Hudson Taylor, na China, também impactou de forma significativa. David Livingstone foi um missionário tão parecido com Jesus que lá na África, quando as pessoas chegavam lá e perguntavam para o David Livingstone, eles não sabiam falar quem que era David Livingstone, mas se perguntasse quem era Jesus, aí eles sabiam que era esse missionário. David Livingstone impactou tanto
não somente a Inglaterra, de onde ele veio, e no continente africano, que ele levou as boas novas, que ele foi, o seu corpo foi enterrado lá na abadia de Westminster, na Inglaterra, onde somente reis e rainhas são enterrados. Entre muitos outros, né? O evangelho, o impacto do evangelho, ele não muda somente a sociedade, mas ele também muda o nosso interior. Paulo, o grande apóstolo, um dos apóstolos mais aclamados de lá da época de Cristo até hoje, de perseguidor de crente, ele virou perseguido. Os discípulos também, eles foram enviados para pregar e mudar a vida do mundo moderno daquela época. Na época que era o Império Romano comandava lá, os discípulos, todo mundo podia ter uma religião, o problema não era ser crente ou ser evangélico ou qualquer religião, mas o impacto do evangelho estava mudando tanto as pessoas que as pessoas apenas queriam servir aquele Deus. E aí onde começou a perseguição religiosa, que foi do ano 100 até o ano 300. E mesmo com as mortes deles sendo jogados a leões, Nero pôs os crentes como fósforos entre as cidades, jogavam gasolina e eles eram acesos ali para iluminar a cidade. E eles morriam cantando, louvando a Deus. Esse é o impacto do evangelho. O impacto do evangelho ainda continua em nossas vidas. Podemos ver atualmente, no século 21, 2020, Augusto Cury, um dos grandes psiquiatras respeitados entre as universidades acadêmicas. Se converteu há pouco tempo. Teve até a Ana Maria Braga, esses tempos para trás, e falando sobre a sua conversão. Então, o impacto do evangelho, mesmo depois de 2020 anos atrás, mesmo de 2020 anos de história, ele continua impactando vidas, salvando almas do inferno, transformando os corações quebrados e machucados. O impacto do evangelho pode transformar a sua vida hoje. Será que você, ouvinte, aceita essa transformação? Amém, glória a Deus. O que eu tinha separado era referente a isso também, Paty. O impacto é transformação, é ser transformado pela palavra de Deus, que é o maior impacto para nós cristãos, é a palavra que Deus nos deixou. Os ensinamentos que os discípulos, né, nos trouxeram também, né, impactaram muitas vidas e nos ensinaram a impactar vidas até hoje. Até nos dias de hoje. Mesmo depois de morto, ainda fala. É isso aí. Nos próximos módulos, nós vamos falar sobre o impacto, né, na sociedade hoje que a gente vive. E também nos fins dos tempos, que estamos ouvindo muito falar sobre fim dos tempos, né, Paty? Muito. E tá chegando, Jesus está voltando. É isso aí. E nós temos que nos preparar por esse impacto. Né, Paty? Com certeza, porque é uma chance que Deus está dando novamente para nós seres humanos. Então, o tempo está se esgotando. Tudo tem fim. E essa vida aqui na Terra também vai ter fim. E até quando a gente vai ficar? A gente que conhece o Senhor Jesus, até hoje eu acordei pensando e realmente ansiando pela volta de Jesus Cristo. Que Ele volte logo, que possamos ir logo morar com Ele, porque esse mundo está muito triste de viver. E é somente na glória que vamos deixar toda a dor para trás, vamos deixar todas as coisas tristes e viver essa outra promessa que ele deixou. Por isso que nós estamos aqui, né, Mariane, pregando o evangelho para que as pessoas que estão ouvindo possam se arrepender e possam crer de fato no Senhor Jesus e também ter uma vida eterna junto com ele. Sim, eterna e abundante também, né, Paty? Falou certo. Uhum. Paty, quer deixar uma mensagem final para terminar esse primeiro módulo?
Claro, vamos sim. É, as pessoas que estão aqui ouvindo, né? E as que futuramente vão ouvir também, né? Depois a live vai ficar salva aí. Como eu acabei de dizer, Jesus está voltando. Lá na Bíblia diz que as pessoas vão falar: ah, mas cadê Jesus que vocês tanto falam? Quando que é a vinda dele? Né? Já passaram, os nossos pais já morreram e ainda ele não veio. Mas ele há de vir. O tempo está próximo. Ele está dando mais uma chance para nós. Eu vejo que essa pandemia é mais uma chance do ser humano se consertar com Deus, ir atrás de Deus, se apegar a Deus, porque essa pandemia nos ensinou muita coisa, ensinou que a gente não. Saúde pode ter, mas num outro minuto não pode. A morte é certa, ela virá. Ensinou que emprego, estabilidade, também a gente não tem. A gente depende de uma única pessoa só. É o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aceite a Ele hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Entregue a sua vida a Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para te dizer. Como a Mariane disse, é uma vida eterna e abundante. Aquele que morre não morre, ele é apenas jogado aos braços de Jesus. Nós já estamos vivendo a vida eterna, não vamos mais morrer. Então, você tem essa oportunidade hoje de crer em Cristo e viver uma vida abundante, como eu e a Mari tem vivido, né, Mari? Sim, grandes promessas, né? Uma jornada com Cristo não é simplesmente fácil, mas não é difícil também, né? É um Ah, prazer servir a Cristo e impactar vidas através do Evangelho, né? Fazer isso para a honra e glória do nome de Deus. Isso uhum, e deixar um legado aí para outras gerações, né? Esse que é um grande exatamente. impacto do Evangelho. Uhum. Como Abel, né? Abel, ele foi morto por seu irmão. E eu falei assim, mesmo depois de morto, ainda fala. Não lembro, mas tem um versículo na Bíblia que diz isso. E Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, esse é o legado que a gente quer deixar, né, Mário? Que Sim, mesmo se essa vida passar, que o nosso legado fique. sim. E vamos impactar muitas vidas, né? Com Através do certeza. Evangelho. É isso aí, Paty. Eu te aguardo no próximo domingo com Ok. mais uma série incrível. Uhum. Estaremos juntas novamente. Um beijo, um ótimo domingo para você e toda a sua família, tá? Tá bom, Mário, para você também. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi todo meu. Beijo. Beijo.